A palavra de Deus é real para você? Ou é apenas algo que ainda vai se cumprir? Olá, tudo bem com você? Você está no canal Mensagens da Ana. Eu sou a Ana Clara e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse canal. Aqui é um canal que eu transmito mensagens do Evangelho, mensagens que a palavra do Senhor Jesus me revela. E eu venho falar para você hoje sobre a realidade da palavra e a realidade que diz respeito ao mundo espiritual. Não existe nada nem ninguém mais poderoso do que o mundo espiritual, do que a realidade espiritual. Pois não é um mundo paralelo, é toda uma realidade, é mais real do que você imagina. Então eu já quero que você tenha essa verdade em sua mente. Não importa o problema, não importa qual seja a área, nem ia falar isso, mas Deus está mandando eu falar. Não importa qual seja o fator determinante ou definitivo do mundo físico que você está passando. Não existe nada definitivo, mais definitivo ou definitivo quando a palavra de Deus se manifesta e ela é real. Então, o rumo profético dessa mensagem é: não existe nada mais real do que a realidade espiritual. Nada nem ninguém. Esse é o rumo profético que nós temos para hoje. Nada nem ninguém é mais real que a realidade espiritual. E esse rumo profético, que foi o que Deus confiou para mim, Jesus confiou no meu coração, ele tem base em João, no livro de João, no primeiro capítulo do livro de João, João 1, do verso 1 ao 5. Vamos para a leitura da palavra. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Glória, glória a Jesus. Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Faz resplandecer a tua luz sobre o rosto dessas pessoas e abençoa quem estiver ouvindo essa mensagem para que essa pessoa compreenda a tua mensagem, o resplandecer da tua glória e da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, seguindo aqui a orientação da palavra e da orientação que Jesus me confiou, vamos lá. A palavra tornou-se carne. Eu já profetizei aqui, já declarei que a realidade espiritual é mais poderosa do que a realidade física. E no contexto a gente vai entender o porquê. João, o livro de João, de um dos apóstolos, de um dos discípulos de Jesus, que é João, nada mais é do que um evangelho. O evangelho, no caso, que é o evangelho de Jesus. O que é o evangelho de Jesus? O evangelho de Jesus é a mensagem de salvação, a mensagem da cruz, só que como se fossem se ajuntando com biografias de Jesus, os discípulos, os apóstolos, escreveram o evangelho segundo o qual a perspectiva deles. Temos o evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e o de João. Porque cada um, quando você recebe uma mensagem, você não escreve com determinadas palavras, dando enfoque a determinados detalhes. Aí, às vezes, seu amigo vai contar a mesma história, só que com detalhes, dando enfoque a outros detalhes. Então, os evangelhos são assim. É um evangelho só, que é o evangelho de Cristo, mas contado de jeitos diferentes. Às vezes, a mesma situação, de jeitos diferentes pelos seus discípulos, apóstolos. E um desses discípulos apóstolos é o João. E eu gosto muito do Evangelho de João, principalmente sobre como ele se inicia, que é o que a gente acabou de ler, que é diferente dos demais evangelhos. Todos os evangelhos, eles se iniciam de maneira mais focando na história de Jesus. Mateus inicia na genealogia de Jesus. O que é a genealogia? A listagem dos parentes, dos antepassados de Jesus. Marcos se inicia falando de João Batista, que veio antes de Jesus e que também é primo de Jesus.
Lucas se inicia falando do nascimento de Jesus, do anjo Gabriel indo visitar Maria, que veio ser a mãe do Senhor Jesus. E aí vem João e inicia de uma maneira totalmente diferente, mas que não deixa de ser sobre Jesus, só que é sobre Jesus na sua essência, no seu significado. Por isso que eu gosto muito. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. É assim que ele inicia. Aí você se pergunta, mas o que isso tem a ver propriamente dito com Jesus? Eu vou te explicar. Jesus, primeiro tópico dessa mensagem, Jesus não tem poder. Não tem. Jesus não tem palavra. Jesus não tem direção. Jesus é poder, Jesus é palavra, Jesus é direção. Uma grande diferença de você possuir algo e de você ser algo. Uma grande diferença. Quem possui, às vezes possui simplesmente porque pegou emprestado, ou às vezes simplesmente porque comprou. Agora, quem realmente é o tempo todo, não está, mas é. E antes que o mundo existisse, antes que eu e você viéssemos ao mundo e existíssemos, Jesus é. E ele é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Então, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, quando a gente vai falar da criação do mundo em Gênesis, como é que o mundo é criado? Por um mover de Deus? Não, tinha mover de Deus. Mas não foi através disso que o mundo foi criado. O mundo foi criado pela palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. E as coisas começaram a surgir conforme Deus falava. E, gente, palavra é uma coisa física? Não é. Por quê? Quando eu falo alguma coisa, alguma palavra, quando eu falo qualquer coisa, como eu estou falando agora, várias palavras, saem letras? Vocês conseguem visualizar as letras? Não, vocês conseguem me ouvir. Mas vocês não conseguem visualizar letrinhas do alfabeto saindo? Não. Não conseguem. E mesmo assim vocês conseguem me ouvir decifrar uma mensagem, uma comunicação. Mas não é visível, não é palpável. Eu não posso pegar uma palavra com as minhas mãos, assim como eu pego uma Bíblia, assim como eu pego um livro qualquer, assim como eu abro a porta e toco na porta. Não é algo concreto. Então, para muitas pessoas, como é algo abstrato, é algo que não é palpável, é algo menos poderoso. Só que não foi o mundo físico, o mundo palpável, o mundo concreto que deu origem ao mundo espiritual. Mas foi o mundo espiritual na palavra que deu origem ao mundo que a gente pega hoje. Então, tudo que você tem hoje, tudo que você consegue pegar com as suas mãos hoje, tudo que você consegue tocar, que existe, até mesmo você, só existe porque foi determinada uma palavra que saiu da boca de Deus, palavra de Deus. E assim como determinou, tudo se cumpriu. E essa palavra, João vai continuar dizendo, Gênesis, vai continuar dizendo que ela criou o mundo todo e tudo que nele habita. Palavra. Sob palavra, tudo acontece. Porque a palavra de Deus é poderosa e não precisa da concordância de ninguém. Quando estava lá em Gênesis, não tinha ninguém para dizer amém, aleluia, eu concordo com essa palavra, porque ainda não tinha nenhum ser criado. Mas só da palavra ser manifestada, tudo que ela dizia acontecia. Porque não basta você concordar, você querer, não basta o mundo concreto dar permissão. Quem dá permissão, quem dá legalidade é Deus. E Deus querendo, quem impedirá? Deus agindo, quem impedirá? Então, eu estou querendo te dizer que a palavra é real, é viva, é eficaz, para que você entenda que quando João está falando que a palavra tornou-se carne, falando de Jesus, João não está falando de uma maneira poética, de uma maneira subjetiva. João está falando de algo real. João está falando de Jesus em sua essência, de quem Jesus é. E Jesus é a palavra. Quando João diz
A palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, como eu falei na criação. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ele está falando o seguinte: Jesus, a morte venceu, Jesus ressuscitou. E quando ele diz a palavra tornou-se carne, ele está querendo dizer, você sabe qual é a materialização da palavra de Deus? Jesus. Jesus é a palavra de Deus totalmente cumprida e revelada aos homens. Quando ele diz a palavra estava com Deus e ela era Deus e estava com Deus no princípio e tornou-se carne, ele está dizendo, eu vi a palavra, só que eu não apenas ouvi a palavra, como vocês ouvem, leem hoje em dia. Eu ouvi, eu li, eu tive a revelação dela, eu comi com ela, eu deitei com ela para dormir. Eu almocei com ela, eu conversei com ela, eu tive oportunidade de ser amigo e discípulo da palavra. E que palavra é essa, Ana Clara? Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. João está dizendo aqui que sem Jesus nada no universo teria sido feito. João está reafirmando a identidade de Senhor de Jesus. E quando ele diz que a luz brilhou nas trevas, está dizendo o seguinte: Jesus enfrentou a morte, mas a morte não o venceu. Você está entendendo isso? A palavra é Jesus. Por isso que a palavra tornou-se carne. Em algumas traduções diz o verbo tornou-se carne. E por que verbo está como sinônimo de palavra? Porque verbo nada mais é do que palavra em ação. O que é um verbo? Verbo é uma ação, um estado. E o que Jesus é? Jesus é a palavra de Deus em ação, em ser. Jesus é a própria palavra, é o próprio ato de ser a palavra, é a própria ação. Jesus era a palavra correndo, Jesus era a palavra andando, Jesus era a palavra expulsando demônios, Jesus era a palavra curando enfermos, Jesus era a palavra, é a palavra, será a palavra, continuará sendo para todo sempre aquele que vive e que reina. Jesus é. É isso que João está dizendo. Quando você nega a palavra, quando você rejeita ler a palavra de Deus, que hoje nós temos reunida na Bíblia, que poderia ter sido deixados vários livros, mas foi deixado um. Quando você nega a palavra de Deus, quando você nega a Bíblia, quando você nega qualquer coisa que está escrita aqui, quando você nega passar tempo lendo isso daqui, você está negando Jesus. Que Jesus e a palavra é um só. Jesus é a palavra. É por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a salvação vem de Cristo. Porque Cristo e a palavra, um só. Ouviu a palavra, se o coração for terreno fértil, se converte. Porque a mensagem da salvação é o próprio Jesus. Porque ele é a salvação. Então, por que eu estou te dizendo isso? Estou te dizendo isso para que você entenda o poder que essa palavra aqui tem de vencer o mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque princípio significa começo, mas também significa a base de todas as coisas. Baseie sua vida na palavra, baseie sua vida em Jesus. Terceiro tópico. E o terceiro e último para encerrar aqui. As trevas não puderam derrotá-la. As trevas vão tentar derrotar você. Pensamentos suicidas, pensamentos tristes, pensamentos opressores de raiva, pensamentos que tentam te deprimir, pensamentos que tentam te colocar para baixo, te colocar contra uma pessoa, te colocar contra você mesmo, pensamentos que querem acabar com o teu casamento, acabar com o teu lar, acabar com a tua vida. Mas as trevas não a derrotaram. Nele está a vida. E esta é a luz dos homens. Busque essa luz, busque Jesus. Se você ainda não conhece Jesus e não o reconheceu ainda como o único suficiente Salvador, saiba que a palavra dele, que é ele próprio, anuncia boas novas para você.
Não há saída sem Ele. Você pode procurar, mas você não vai achar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Busque Ele. Faça uma oração na sua casa ou onde você estiver falando: Senhor, eu me entrego, Jesus. Venha ser o Senhor e Salvador da minha vida. E deixa Ele fazer o resto. Se você ficou até o final, por favor, se inscreva nesse canal, curta o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Obrigada por tudo, por ter assistido. E é isso, fica com Jesus.